Ajustamos entre os palestrantes, eu vou começar a fazer a primeira exposição. O professor Renato Magalhães irá expor em seguida e o professor Wilson encerrará o nosso evento de hoje. A ideia central deste seminário é, de fato, discutir a técnica de ampliação de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil. E eu resolvi delimitar essa nossa exposição. Cada um de nós falará entre 15 a 25 minutos. Eu resolvi delimitar primeiro uma apresentação simples do Instituto e depois eu farei a análise de 3 aspectos específicos sobre a jurisprudência do STJ sobre essa técnica de ampliação do colegiado nos julgamentos de recursos e de ações também de competência originária. A primeira coisa a entender é que, na época da elaboração do anteprojeto do Código de Processo Civil de 2015, a concepção original era extinguir, como de fato foi extinto, um recurso anterior que nós tínhamos chamado embargos infringentes. A gente tinha em nosso ordenamento jurídico 2 recursos com o mesmo nome de embargos infringentes, que são recursos muito distintos. Um é um recurso interposto nas causas de alçada no âmbito dos processos de execução fiscal, da legislação especial, do procedimento especial de execução fiscal. E esse continua existindo, mas não é dele que nós estávamos tratando. E no CPC de 1973 existia um recurso denominado de embargos infringentes que cabia em algumas hipóteses de apelação e em algumas hipóteses de ação rescisória, quando o julgamento nos órgãos colegiados, e todos nós sabemos que no âmbito dos recursos a forma fisiológica de julgamento é colegiada. Existem sim diversas hipóteses de julgamento monocrático, nós sabemos disso, desde atividades judiciais que são de competências do presidente do respectivo tribunal, como os próprios relatores podem, em algumas hipóteses previstas no CPC, dar apenas um exemplo, quando estivermos diante de aplicação de precedente obrigatório emanado do STF e do STJ, de promover o julgamento monocrático. Mas a regra, no âmbito dos tribunais, a fisiologia no âmbito dos tribunais, é que os julgamentos serão colegiados. E colegiados como são, podem ser unânimes, quando todos os membros do órgão colegiado julgam no mesmo sentido, ou podem ser não unânimes, como é natural em qualquer decisão colegiada. E no âmbito do CPC de 73, havia os embargos infringentes para algumas hipóteses de julgamentos não unânimes nos recursos de apelação, quando esses fossem providos para reformar a decisão, a sentença de primeiro grau, ou nas ações rescisórias, quando as ações rescisórias tivessem julgado procedente o pedido rescindente. E aí eu tinha a possibilidade de embargos infringentes segundo evento litis, ou seja, a depender do resultado do julgamento da apelação ou a depender do resultado do julgamento do resultado do julgamento da ação rescisória, quando o procedente pedido é rescisório. Rescisório. E muito se discutia da necessidade desse recurso, já que é da natureza das decisões colegiadas a não unanimidade. Não se espera numa eleição unanimidade, as eleições são feitas por maioria, essa é a lógica do princípio democrático. E durante muito tempo se discutiu a necessidade de extinção deste recurso do ordenamento jurídico brasileiro. E isso foi o que inicialmente passou no âmbito do projeto de reforma do CPC, com a exclusão do recurso de embargos infringentes. Os aspectos mais principiológicos relacionados à correlação desta atual técnica, não só com o princípio democrático, mas também com o princípio da razoável duração do processo, serão abordados pelo professor Wilson, o tema do recorte que ele fez da pesquisa. Mas o que me cabe aqui falar, nesse histórico do Instituto, é que depois a emenda saiu pior que o soneto.
porque na redação final do CPC, de 2015, extinguiu-se o recurso de embargos infringentes, e de fato não existe o recurso de embargos infringentes. O que nós estamos tratando hoje como a técnica de julgamento ampliado dos recursos e algumas ações de competência originária, não é um recurso. Lhe falta todas as características do recurso. Não há voluntariedade, a técnica é aplicada de ofício, né? Eu não tenho a necessidade de interposição, né, disso, é apenas uma técnica de julgamento, que eu chego já já. E o pior, antes de eu adentrar propriamente na técnica, é de que uma outra consequência da alteração do CPC, que é a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, terminou permitindo que aspectos do mérito da demanda, que antes só podiam ser julgados na unicidade da sentença, possam agora ser julgadas em decisões interlocutórias. Essa é uma característica do novo CPC que, infelizmente, a jurisprudência não tem, a magistratura não tem adotado como deveria, mas a lógica que o legislador do CPC quis foi: olha, eu vou julgar a demanda em tantas partes quanto ela possa ser decomposta, né? Obviamente só há de se aplicar isso quando houver acumulação de demandas, na hora em que esta demanda puder ser julgada. Então, se eu tenho, por exemplo, uma demanda que cumula 3 pedidos, eu posso ter o julgamento do mérito desta demanda, cada um destes pedidos, em um determinado momento. Então, se, por exemplo, um dos pedidos eu já tenho decisão contrária a este pedido, proveniente de precedente obrigatório, o juiz deve, ao receber a petição inicial, julgar liminarmente improcedente esse pedido. Isso é a parcela do mérito. E eu chego já já. Eu posso, o juiz, seguindo, ou seja, ele pega o pedido A, eu julgo improcedente liminarmente, com base em precedente obrigatório. No curso da instrução da causa, o juiz percebe, no momento que vai sanear o feito, que o pedido B não requer necessidade de produção de prova em audiência. Já está apto a ser julgado, né? Ele vai proferir uma segunda decisão interlocutória, também de mérito, julgando esta parcela da demanda. É o julgamento antecipado parcial de mérito. E vai marcar a audiência de instrução para julgar o pedido C, que será julgado no momento da sentença. Então isso permitiu o quê? De que decisões interlocutórias julgassem parcela do mérito. E ao julgar a parcela do mérito, as decisões interlocutórias no CPC de 2015, independente do seu conteúdo, são passíveis de sofrer agravo de instrumento. Nem todas as interlocutórias estão submetidas à recorribilidade imediata através de agravo de instrumento, apenas aquelas matérias que estão no 1015. Mas o que importa para a exposição de hoje é de que as decisões interlocutórias que julgam parcela do mérito são agraváveis. E, por serem agraváveis, né, julgando o mérito, elas também passaram a ser aptas a sofrer essa técnica de ampliação do recurso. E aí o que é que fez o CPC de 2015? Ele retira com uma mão os embargos infringentes e lhe entrega com o dobro ou com as duas mãos estendidas a técnica de ampliação do julgamento, né? A técnica de ampliação do julgamento em quais hipóteses? Das hipóteses de julgamento não unânime da apelação, e aí ele amplia as hipóteses de ampliação em relação às hipóteses dos embargos infringentes. Porque os embargos infringentes só eram passíveis de serem interpostos quando a apelação era provida. Se fosse improvida por maioria de votos, não cabia embargos infringentes. E agora, seja o julgamento da apelação pró, seja o julgamento da apelação contra, caberá a utilização da técnica de ampliação do julgamento. Assim como caberá a técnica de ampliação do colegiado de julgamento nas hipóteses de ação rescisória,
com a decisão não unânime que resulte na rescisão da sentença. E também no agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar a parcela do mérito. Então, antes eu tinha cabimento dos embargos infringentes em duas hipóteses, a apelação, mas as duas hipóteses eram hipóteses segundo um eventum litis, ou seja, a depender do conteúdo do resultado do julgamento. E estas duas hipóteses eram para apelação quando provida e para ação rescisória quando procedente o pedido rescisório. Ponto. Se fosse improcedente o pedido rescisório, ou se fosse improvida a apelação ou não conhecida a apelação, né? Não conhecida a apelação, não cabia embargos infringentes. Agora, eu tenho três hipóteses de cabimento da aplicação, não mais de um recurso, ou seja, a parte não precisa mais querer recorrer da decisão não unânime, mas aplicável de ofício pelo tribunal, né? Em hipóteses em que houver julgamento não unânime da apelação, qualquer que seja o conteúdo do julgamento da apelação. Não é mais secundum eventum litis. É pró e contra, pouco importa. E já eu chego a uma interpretação que o STJ tem dado neste ponto. Também eu terei mais duas outras hipóteses de aplicação da ampliação da técnica, né? E essas duas, sim, permanecem na situação de secundum eventum litis. Ou seja, não é qualquer ação rescisória julgada por maioria no âmbito dos tribunais que ensejará a adoção da técnica de ampliação. Apenas as ações rescisórias cujo resultado modifique, né, altere a sentença, rescinda a sentença. Perfeito? E os agravos de instrumento, que não é qualquer agravo de instrumento, apenas os agravos de instrumento, e aí eu tenho dois recortes da aplicação da técnica. A primeira é que não é qualquer agravo de instrumento, apenas os agravos de instrumento que julguem o mérito, que sejam interpostos contra a decisão, que julguem o mérito da demanda, e além de ter esse recorte no âmbito da extensão, ou seja, não é qualquer agravo de instrumento, apenas agravo de instrumento interposto contra a decisão, né, de mérito, não é qualquer julgamento da decisão de mérito. Quando for por maioria mantida a decisão de primeiro grau, né, ainda que seja por maioria, não cabe a aplicação da técnica de ampliação do julgamento. E aí, só caberá a ampliação da técnica de julgamento quando este agravo de instrumento modificar a decisão de primeiro grau que julgou a parcela do mérito da demanda. E aí você já percebe, de certa forma, uma ofensa à isonomia do tratamento. Porque a apelação hoje, né, que é um recurso que cabe contra a sentença, pode em tese caber ou julgar a menor parcela da demanda. Então, naquela hipótese em que eu tenho pedidos A, B e C, os pedidos A e B são a maior parcela da demanda, foram julgados por decisões interlocutórias de mérito e, portanto, serão recorríveis por agravo de instrumento e que só terão a utilização da técnica de ampliação se o agravo de instrumento reformar essa decisão. E a apelação que julgou apenas o pedido C, ela tem uma proteção maior, uma maior ampliação, né, ou uma maior proteção no âmbito da revisão da decisão judicial, uma maior segurança jurídica, que é o que decorre, na verdade, com a técnica de ampliação, embora ela seja, do ponto de vista final da análise da demanda, menos importante nesse exemplo que eu estou dando. Então, deu-se uma presunção em prol da apelação de que, em qualquer caso de julgamento da apelação, terá, não unânime, é óbvio, terá ampliação da técnica, pode, em alguns casos, levar a uma situação não isonômica e prejudicial à parte.
Porque eu termino concedendo maior grau de segurança jurídica com a aplicação da técnica de julgamento para uma apelação que pode estar tratando da menor parcela da demanda. E a maior parcela da demanda que foi julgada antecipada e parcialmente o mérito por decisão interlocutória, portanto recorrível por agravo, não terá a proteção em qualquer caso de julgamento não unânime da ampliação do colegiado. Só terá a hipótese de ampliação do colegiado naquelas situações em que a não unanimidade coincidir com a reforma da decisão interlocutória de mérito. Então, o primeiro aspecto de reflexão é esse. Então, ok, a gente retira o recurso de embargo de declaração, que era voluntário, e que, apesar da não unanimidade, a parte poderia aceitar aquele julgamento, e transformo isso numa técnica de julgamento. A técnica de julgamento de deslocamento da competência interna do tribunal ou da modificação do colegiado de julgamento em si não é nenhuma novidade. Eu já tinha isso do CPC de 73 e foi mantido. Vou dar um exemplo no incidente de arguição de inconstitucionalidade. No incidente de arguição de inconstitucionalidade, a gente sabe que o juiz de chorrochó pode sozinho reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei. Incidentemente, é óbvio. Ele não tem competência para o controle difuso. O controle concentrado. Ele só tem competência no controle difuso, mas ele sozinho pode declarar a inconstitucionalidade incidentalmente de uma norma. O tribunal, para declarar isso, tem que ser pelo seu órgão maior. Ou pleno, ou quando houver, órgão especial. Então, quando eu tenho a arguição de inconstitucionalidade e o tribunal decide e compreende, o relator entende, né, de que de fato há a inconstitucionalidade que ali foi alegada, eu tenho que instaurar um incidente. E o que é que eu faço? Eu faço uma bipartição subjetiva do julgamento daquela causa. Aquele ponto específico da inconstitucionalidade vai ser julgado pelo órgão especial. E o restante da causa vai ser julgado pela Câmara. Né? Pela Câmara ou pela turma, dependendo do tribunal. Então não é uma novidade eu alterar dentro do tribunal a competência para julgar uma matéria. Assim como também acontece com o IRDR. Só que no IRDR é diferente. Porque eu, instaurado o incidente do IRDR, eu altero a competência para julgar toda a causa e fixar a tese. Então o órgão maior competente por julgar o IRDR, ele fixa a tese e ele fixa a tese e julga a causa. Mas de uma forma ou de outra não é novidade. E o que é que foi feito isso? A novidade que a gente tem aqui é que eu faço isso sem instaurar incidente. Porque essa técnica, ela não é recurso, ela não é incidente, ela não é um incidente processual, ela não é um processo incidental, né? Ela é apenas uma técnica de julgamento de ofício. E como é que funciona essa técnica? Bem resumidamente, havendo alguma daquelas hipóteses, ou seja, julgamento de 2 recursos não unânimes, apelação em qualquer caso, agravo de instrumento que interpôs contra a decisão que julga o mérito e que reforma a decisão de mérito, e uma ação de competência originária, a ação rescisória, que também só terá ampliação do colegiado quando a ação rescisória for procedente, né, para rescindir a decisão objeto da ação rescisória. Então, nessas hipóteses, o que acontece? A depender de qual seja o órgão, eu promoverei a ampliação da turma de julgamento em número de pessoas suficientes para alterar a decisão dada por maioria. Então, se eu estou diante de uma situação, por exemplo, de recurso de apelação, a apelação e o agravo, nós sabemos que o CPC determina que sejam julgados por turmas de 3 julgadores. Então, se eu tenho uma decisão de 2-1 numa apelação, essa decisão de 2-1, eu tenho que interromper o julgamento, convoco mais 2 membros para formar uma turma de 5, de forma que eu possa terminar com o resultado de 3-2, e promovo, né, esse novo julgamento perante esses novos julgadores.
podendo, inclusive, os advogados promover nova sustentação oral para esses novos julgadores. Às vezes, isso pode acontecer na mesma sessão, é muito raro de que isso aconteça, e aí certamente o professor Wilson vai tratar disso quando fizer a interseção da ampliação da técnica com a duração razoável do processo, é que na prática você termina suspendendo o processo de julgamento para remarcação em uma nova pauta, ou seja, para uma nova sessão de julgamento, quando será, né, apreciada agora sim perante 5 julgadores, reiniciando-se o processo com a nova sustentação oral. Existem alguns outros detalhes, situações em que não cabe, a ampliação de julgamento, por exemplo, do IRDR, não cabe, mas para o que eu gostaria de falar, esses pontos são importantes. É uma apresentação para vocês inicial do Instituto, e eu vou deixar uma parte para o professor Renato falar, e 2 pontos que eu quero tratar sobre a jurisprudência do STJ. Eu ia tratar de 3 pontos, mas o professor Renato vai tratar, que é que, a despeito de não estar previsto no artigo 942, né, a possibilidade de ampliação de julgamento quando do julgamento dos embargos de declaração, em algumas hipóteses de julgamento de embargo de declaração, tem se reconhecido a necessidade de aplicação da técnica, tá? A partir da interpretação que o STJ tem feito, da forma de aplicação dessa técnica. Diga, professor Renato, essa eu vou deixar para o senhor. O que o STJ tem falado sobre o tema vai ficar para Vossa Excelência. Não, eu posso deixar que você fale, professor Maurício. Fique à vontade, eu faço o contraponto, não tem problema nenhum, não. Eu estou aqui mais aprendendo com você do que falar alguma coisa, quem dera eu. Então assim, pode continuar aí, fale à vontade, que aí eu faço o contraponto, não tem problema nenhum. Não, bondade sua. Você vai ficar com as hipóteses e a crítica, se é que você é crítico à posição do STJ, de quando, excepcionalmente, embora não previsto nas hipóteses originárias do artigo 942, haverá, em algumas hipóteses de julgamento de embargo de declaração, a possibilidade de ampliação do colegiado, mas isso é cena dos próximos capítulos, vai ficar para o professor Renato. E eu quero tratar de 2 pontos, né? Inclusive 2 pontos que estão me deixando intrigado, que são 2 pontos da interpretação que o STJ tem feito sobre o tema. Porque, em geral, nós sabemos que o STJ ele tem sempre uma interpretação defensiva, que a gente chama de defensiva, né? Qual é a interpretação defensiva do STJ? Ela pega uma realidade, que o STJ é uma corte que julga um número excessivo de demandas, é irracional. Você tem uma corte que virou, em nosso sistema, uma terceira instância para julgar processos, né, de 27 mais 5, agora mais 6, 36 tribunais, que são dos tribunais de justiça dos 26 estados, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e dos 5 tribunais regionais federais, e agora nós estamos caminhando para o 6º Tribunal Regional Federal. E todos estes recursos de todos esses tribunais terminam se afogando no judiciário. E o que é que o judiciário fazia, o que é que o STJ fazia para cuidar dessa enxurrada de processos? Ao invés de encarar a situação de frente, dava um jeitinho à brasileira. Qual era o jeitinho à brasileira? Jurisprudência defensiva. Qual era a jurisprudência defensiva? Você pegava os melhores assessores, as melhores mentes do STJ, e mandava ficar lá pensando, junto com os melhores ministros, como não julgar recurso. Então, a jurisprudência do STJ central em matéria de recurso especial é para não admitir recurso especial. Ponto. É a tarefa central das melhores mentes do STJ, é arrumar teses de não admissibilidade de recurso especial, porque não dá para dar vazão ao recurso especial. Essa não me parece ser uma forma correta. Acho que é muito mais correta agora essa PEC da relevância, para fazer com o recurso especial o que se tem no recurso extraordinário. O Supremo virou para a sociedade e disse, olha, eu não vou julgar tudo. Eu vou julgar aquilo que eu entendo
que tenha repercussão geral, não é qualquer matéria constitucional que eu vou fazer. Isso, pelo menos, você pode criticar, mas é muito mais honesto do que fazer uma jurisprudência defensiva com subterfúgio de não julgamento. E o STJ agora está encarando esta realidade para dizer também, olha, eu não tenho condição de ser uma terceira instância. Cada um que cuide dos seus tribunais para terem bons tribunais. Eu só vou julgar as questões relativas à uniformidade do direito federal que tiverem relevância. A PEC da relevância tende a passar, ela vai passar. E aqui para nós, assim, eu acho que os advogados não gostam disso, mas todos que são meus alunos sabem que eu sou muito pouco corporativista. Eu falo nas coisas que eu acredito, independente de isso poder até me prejudicar profissionalmente de forma individual. Mas para o sistema de justiça é muito mais lógico que você seja honesto e diga, não é qualquer recurso especial que a gente vai julgar, não. Não é qualquer decisão que ofenda o direito federal. São as decisões que ofendem o direito federal com relevância suficiente para que eu gere precedente. Então o STJ e o STF querem ser e estão caminhando para isso, para virarem cortes de formação concentrada de precedente. Tá? Mas no âmbito da análise do artigo 942, o STJ tem feito o oposto. Ele tem tido uma jurisprudência nada defensiva. Nada defensiva. E tem interpretado o artigo 942 de forma a garantir a sua mais ampla aplicação. A mais ampla aplicação possível. Então, eu vou tratar de dois pontos específicos. Um ponto, né, que o STJ tem adotado é de que a ampliação do julgamento ela se dá quando a não unanimidade ocorrer, seja nas questões de mérito, seja nas questões relacionadas à admissibilidade do recurso. Então, se, por exemplo, a apelação for inadmitida por maioria, na época do CPC de 73, isso não era apto a ensejar embargos infringentes. Mas agora, o STJ, e aí eu vou dar o RESP, que foi o leading case neste caso, foi o RESP número 1.798.705, de relatoria do ministro Sanseverino. Eu não estou achando aqui, mas foi de relatoria do ministro Paulo Sanseverino, em que ele interpretou de que a interpretação do artigo 942, ao tratar do cabimento da técnica de ampliação do colegiado nas apelações, ele não fez ressalva ao conteúdo do julgamento da apelação, ao contrário do que era no CPC de 73. Então, diante disso, o STJ virou e nos disse, olha, seja no julgamento da questão preliminar, que inclusive tem que ser julgado em separado do mérito, seja no julgamento do mérito, havendo a decisão não unânime, é preciso que haja ampliação do julgamento. E nesse caso é interessantíssimo. Por que é interessantíssimo? Porque a não unanimidade se deu na discussão de preliminar de inadmissibilidade, que foi rejeitada a preliminar de inadmissibilidade, por maioria, e no mérito houve unanimidade. Mas aí o STJ virou e disse assim, não, a aplicação da técnica do CPC determina que na apelação seja ampla. Então, portanto, se houve não unanimidade, se houve divergência na preliminar, ainda que o mérito tenha sido a unanimidade, tem que anular o processo para voltar para ampliar o colegiado para julgar preliminar. Então, eu vou lendo aqui rapidamente uma parte da ementa, né? Em ponto 4 da ementa do RESP que eu passei. Consoante o entendimento de ambas as turmas que compõem a segunda seção do STJ, diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC de 73,
A nova técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória, sempre que o resultado da apelação for não unânime, e não apenas quando ocorrer a reforma da sentença. O artigo 942 do CPC não determina a ampliação do julgamento apenas em relação às questões de mérito. Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada a qualquer julgamento não unânime, incluindo as questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso. No caso, o Tribunal de Origem, ao deixar de ampliar o quórum da sessão realizada em 9/6/2016, diante da ausência de unanimidade em relação à preliminar de não conhecimento da apelação interposta de forma adesiva pelo autor, inobservou o enunciado normativo incerto no artigo 942, sendo de rigor declarar a nulidade por erro improcedente. Uma vez ampliado o colegiado, os novos julgadores convocados não ficam adstritos aos capítulos em torno dos quais se estabeleceu a divergência, competindo-lhes também apreciar a integralidade da apelação. Então, o que ele disse? Ele disse assim, olha, eu tenho que ter a necessidade de julgamento das questões preliminares em separado, havendo a ampliação da preliminar, havendo divergência na preliminar, eu amplio a turma, e aí essa turma ampliada, ela passa a ser preventa para julgar a integralidade da apelação, e vai julgar também o mérito já de forma ampliada. Então, é uma coisa que é o oposto do que ordinariamente a gente vê na jurisprudência do STJ, né? E ele aplicou a técnica da forma mais ampla possível. Talvez porque ela tem menor incidência no STJ e maior incidência nos tribunais. Se fosse doer no caso do STJ, talvez, né, a jurisprudência fosse no outro sentido. Tinha mais dois pontos que eu queria tratar, mas pelo adiantado da minha hora, eu gosto muito de ser muito rigoroso com o tempo. Não haverá tempo, fica para uma próxima hipótese, que era tratar do efeito devolutivo, que o efeito devolutivo, quando ampliado pelo STJ, é amplíssimo, toda qualquer matéria, e também dos embargos de declaração, que eu já pedi a Renato que trate. Mas, em linhas gerais, pessoal, eu acho que, da minha parte, competia dar essa introdução, né, do Instituto, agradecendo prioradamente a atenção e a paciência de vocês, me coloco à disposição ao final para os questionamentos e, percebendo que o professor Wilson já está presente, lhe passo, professor Wilson, a palavra para a condução da nossa sessão, né, a partir de agora, inclusive para passar a palavra para o professor Renato, que é nosso próximo orador, conforme tinha anteriormente combinado. Então, a palavra está com o senhor, professor, seu microfone está desligado, lembre de ligar. Me ouvindo? Eu vou continuar aqui do celular, que já está instalado e está funcionando. Primeiro, boa noite ao colega Maurício Góes, Dantas Góes, nosso colega de coordenação desse evento. Boa noite, nosso colega professor Renato Dantas Neto, também nosso colega de hoje, dos trabalhos de hoje, do nosso grupo de pesquisa Acesso à Justiça. Boa noite a todas as pessoas que estão colaborando com esse evento indiretamente. Boa noite a todos e todas os presentes e as presentes a esse evento que estão nos prestigiando, né? Eu quero dizer que eu vi toda a palestra do professor Maurício Dantas Góes, de ponta a ponta, ouvi completamente, apenas minha câmera não poderia ser ligada, porque não havia condição de ligar no momento que iniciamos os trabalhos, né? E quero dizer que os trabalhos estão ultra bem conduzidos pelo professor Maurício Góes, né? Eu vou passar aqui a palavra de logo ao nosso colega professor Renato Dantas Góes, e depois, professor Renato, você, por favor, repasse a palavra à condução do professor Maurício Dantas Góes, que aí, em seguida, eu volto a falar, né, e em seguida, quando chegar o momento de encerrar, após os debates que por acaso venham surgindo entre nós, e mesmo perguntas do público, aí nós encerraremos. Tenho a palavra, então, meu colega, professor Renato Dantas Neto.
Boa noite a todas as pessoas presentes, mas eu vou confessar aqui para vocês que eu estou me sentindo um aluno, viu? Assim, me colocaram no encruzilhado. Eu tenho o Maurício e o professor Wilson, duas pessoas que eu admiro e me colocaram no meio. É o grande Kenny, eu estou no vale aqui. Realmente eu caí no poço, caí numa situação extremamente delicada. Primeiramente, eu quero parabenizar o professor Maurício por todas as colocações. Eu vou tentar dar o máximo aqui para chegar um pouquinho do nível do professor, assim, para começar. Né? De fato, é uma situação delicada e, de pronto, assim, eu tenho eu vou pedir a licença para fazer uma exposição um pouco mais leve, tá? Um pouco mais, até não vai ser tão filosófica, mas assim, um pouco mais leve e um pouco mais chegada à realidade. Bom, quais são os pontos que eu pretendo tratar? Eu vou começar com a minha visão sobre o processo civil 2015, qual é a minha visão sobre a técnica de ampliação e as minhas críticas, e aí a gente vai falar dos pontos que o STJ tem colocado e eu vou tentar justificar o porquê, e o porquê até me agrada. Eu vou até, assim, graças a Deus, aqui é um grupo de pesquisa, as discussões que a gente tem, principalmente eu e Maurício, são de grande, para mim, de grande valia acadêmica. Sempre foi assim, né, Maurício? A gente sempre trocou essas ideias e sempre saiu uma construção interessante sobre isso. Lembra os filósofos lá no mestrado, nas aulas do professor Wilson, inclusive, sempre são discussões de grande valia, porque, assim, não é o confronto, mas é o conflito que faz crescer, tá? O conflito que faz crescer. Então, pois bem, olha só. O processo 2015, eu costumo dizer nas minhas aulas, meu Maurício, que o processo saiu de uma linearidade para ter um processo civil em paralelo. Você tem hoje em dia um paralelismo. No momento em que você chega na fase de saneamento, onde, e aí eu concordo bastante com você, deveria ser aplicado o julgamento antecipado parcial de mérito, ou seja, as decisões deveriam ser proferidas aos poucos, a cada momento que se estivesse pronto para julgar aquela situação, se julgaria. O advogado profissional do direito agora ele vai ter que utilizar dos três raciocínios. Do raciocínio de continuar num processo de conhecimento, tentando convencer as demais demandas. Agora ele vai para uma fase recursal, tentando combater aquela decisão que lhe afeta. E ao passo que, ao mesmo tempo, ele já pode ir para uma fase de cumprimento. Simultaneamente, haja visto o agravo de instrumento, ele não tem um efeito suspensivo op legis. Então, você já pode